Você já ajudou um estranho sem imaginar que aquele gesto mudaria toda a sua vida? E se um homem misterioso pedisse para sentar na sua mesa e, sem você saber, ele escondesse um segredo que transformaria tudo? É nessa história que um simples "pode sentar aqui" se transforma em um encontro inesperado entre destinos diferentes. Curta esse vídeo se você acredita que um gesto de bondade pode mudar vidas. Comente. Eu daria lugar, se faria o mesmo. Inscreva-se no canal para não perder histórias emocionantes como esta. Compartilhe com alguém que acredita em encontros que o destino escreve. O aroma quente de café torrado pairava no ar denso do pequeno estabelecimento, misturado ao burburinho constante de conversas sobrepostas e ao tinir metálico de xícaras contra pires. Laura ajustou o lenço azul marinho ao redor do pescoço, sentindo o tecido macio roçar contra sua pele, enquanto observava a movimentação frenética do café mais concorrido da cidade. Suas mãos delicadas envolviam a xícara de porcelana branca, absorvendo o calor reconfortante que subia em espirais aromáticas. O estabelecimento fervilhava com a energia típica do final da tarde. Executivos de terno discutiam negócios em tons baixos, estudantes universitários dividiam mesas pequenas com livros espalhados e casais jovens sussurravam intimidades por entre goles de cappuccino. Laura havia conseguido, por sorte, uma das últimas mesas disponíveis. Um cantinho aconchegante próximo à janela, onde a luz dourada do sol poente filtrava através do vidro, criando reflexos dançantes sobre a superfície de mármore. Ela folheava distraidamente as páginas de um romance que havia comprado na livraria ao lado, mas seus olhos castanhos não conseguiam se concentrar nas palavras impressas. Havia algo hipnotizante naquele ambiente efervescente, na sinfonia urbana que se desenrolava diante dela. O sabor amargo e reconfortante do café na ponta da língua a fazia suspirar de contentamento. Aqueles momentos solitários eram preciosos, uma pausa necessária na rotina corrida de uma vida simples, mas repleta de sonhos silenciosos. Foi então que uma sombra se projetou sobre sua mesa. Laura ergueu o olhar e se deparou com um homem de presença magnética, alto, ombros largos, que preenchiam perfeitamente o corte impecável de um blazer escuro. Ele irradiava uma elegância natural que contrastava com a atmosfera descontraída do café. Seus cabelos negros estavam penteados com precisão casual, e quando seus olhos encontraram os dela, Laura sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Aqueles olhos eram de um verde profundo, quase esmeralda, mas carregavam uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Havia algo neles, uma melancolia sutil, uma profundidade que sugeria histórias não contadas. Suas feições eram angulares, marcantes, com uma mandíbula firme que denunciava determinação. Mas os lábios entreabertos revelavam uma vulnerabilidade inesperada. Com licença. Sua voz era grave, aveludada, com um timbre que fazia cada palavra soar como uma carícia. Sei que é um incômodo, mas não há mais mesas disponíveis. Você se importaria se eu me sentasse aqui? O coração de Laura acelerou de forma inexplicável. Ela piscou 2 vezes, processando o pedido, e varreu rapidamente o ambiente com os olhos. Realmente, todas as outras mesas estavam ocupadas, e uma pequena fila de pessoas aguardava do lado de fora, esperando por uma oportunidade. O homem à sua frente segurava uma xícara de café preto, e ela pôde perceber o aroma intenso e sofisticado de um perfume masculino que exalava notas amadeiradas e um toque sutil de bergamota. "Claro!" ela respondeu, sentindo um sorriso genuíno se formar em seus lábios. Sua voz saiu mais suave que o normal, quase um sussurro. "Por favor, sente-se, não há problema algum." Ele assentiu com gratidão, e Laura observou fascinada a forma como ele se movia. Cada gesto calculado, mas naturalmente gracioso.
Quando ele puxou a cadeira, o som suave do móvel deslizando sobre o piso de madeira se misturou ao ambiente. E ela percebeu como suas mãos eram elegantes, com dedos longos e uma aliança simples no anelar direito que captou brevemente a luz da janela. "Obrigado", ele murmurou, acomodando-se com cuidado. Realmente não queria incomodar. Laura balançou a cabeça, fechando suavemente o livro e o colocando ao lado. Imagina, às vezes é bom dividir o espaço, especialmente em um lugar tão cheio quanto este. Ela notou como ele segurava a xícara, com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e aparentemente fortes. Havia algo hipnotizante na forma como ele levava o café aos lábios, os olhos se fechando brevemente enquanto saboreava o líquido escuro. Laura se pegou observando o movimento sutil de sua garganta ao engolir e desviou rapidamente o olhar, sentindo um calor subir por seu pescoço. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de uma tensão sutil. Laura podia sentir a presença dele, ocupando o espaço ao seu redor, como se sua energia preenchesse cada centímetro da pequena mesa. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam acidentalmente, e ela sentia aquela mesma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ele observava o movimento do café, as pessoas que passavam pela janela, mas Laura percebia que, de tempos em tempos, seus olhos pousavam nela com uma curiosidade discreta. Não era um olhar invasivo ou desrespeitoso, mas sim o tipo de atenção que fazia sua pele formigar e seu coração bater um pouco mais rápido. "Você vem sempre aqui?" Ele perguntou finalmente, quebrando o silêncio com uma voz que parecia cuidadosamente controlada. Laura sorriu, girando distraidamente a alça de sua xícara. "Não muito frequentemente. É meio difícil conseguir mesa, como você pode ver. E você?" "Primeira vez", ele admitiu, e Laura detectou uma nota de surpresa em sua própria resposta, como se ele mesmo não esperasse estar ali. "Às vezes precisamos sair da rotina, não é?" Havia algo na forma, como ele disse aquilo, que sugeriu camadas mais profundas de significado. Laura assentiu, sentindo uma conexão inexplicável se formando entre eles, como fios invisíveis se entrelaçando no ar carregado de café e possibilidades. O tempo parecia se mover de forma diferente naquela mesa. Laura estava completamente absorta na presença daquele homem misterioso, sem sequer conhecer seu nome, mas sentindo como se cada segundo fosse precioso e significativo. Havia algo sobre ele, uma gravidade, uma profundidade, que a intrigava e a atraía simultaneamente. Quando ele finalmente terminou seu café e se levantou para partir, Laura sentiu uma pontada inesperada de decepção. Ele a olhou diretamente nos olhos. E por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. "Obrigado pela companhia", ele disse, sua voz carregada de uma sinceridade que a surpreendeu. "E pela gentileza." Antes que Laura pudesse responder, ele já havia se dirigido ao balcão, deixando-a com o coração acelerado e uma sensação estranha de que algo muito importante havia acabado de começar, mesmo sem ela saber exatamente o que. O eco dos passos dele ainda reverberava em sua mente quando Laura percebeu que não havia sequer perguntado seu nome. Seus dedos tamborilavam nervosamente contra a superfície fria da mesa de mármore, criando um ritmo suave que se misturava ao burburinho constante do café. Ela observou sua silhueta elegante se afastando entre as mesas lotadas, notando como outros clientes pareciam instintivamente abrir caminho para ele, como se sua presença comandasse um respeito silencioso e natural. O aroma persistente de seu perfume ainda pairava no ar ao redor da cadeira vazia, uma fragrância sofisticada que combinava notas amadeiradas com um toque sutil de especiarias orientais. Laura inalou discretamente, tentando capturar aquela essência masculina que havia transformado completamente a atmosfera de sua tarde tranquila.
Seu coração ainda batia num ritmo acelerado, como se seu corpo não conseguisse se ajustar ao fato de que aquele encontro inesperado havia chegado ao fim. Ela o observou se aproximar do balcão, onde uma barista jovem de cabelos ruivos sorriu automaticamente ao vê-lo. Mesmo de longe, Laura podia perceber a diferença na postura da funcionária. Mais ereta, mais atenta, como se reconhecesse instintivamente alguém de importância. O homem misterioso gesticulou discretamente em direção à mesa onde Laura permanecia sentada e ela viu a barista assentir com compreensão imediata. Curiosa, Laura fingiu estar absorta na leitura de seu romance, mas seus olhos castanhos permaneciam fixos na cena que se desenrolava no balcão. Ele retirou uma carteira de couro fino do bolso interno do blazer e, mesmo à distância, ela pôde notar a qualidade excepcional do objeto, claramente feito sob medida, com iniciais discretamente gravadas em dourado. Seus movimentos eram precisos, econômicos, como alguém acostumado a resolver questões rapidamente e sem complicações. A transação durou apenas alguns segundos, mas Laura percebeu algo intrigante. Ele não verificou o valor, não contou o dinheiro, simplesmente entregou algumas notas com a naturalidade de quem não precisava se preocupar com quantias. Havia uma elegância casual naquele gesto que sugeria não ostentação, mas sim uma vida onde questões financeiras eram simplesmente irrelevantes. Quando ele se virou para partir, seus olhos verdes encontraram os dela uma última vez através do salão movimentado. Foi apenas um segundo, mas Laura sentiu como se uma corrente elétrica atravessasse o espaço entre eles. Ele inclinou levemente a cabeça num gesto de despedida que carregava uma formalidade antiga, quase cavalheiresca, e então desapareceu pela porta de vidro, sendo imediatamente engolido pela multidão da calçada. Laura permaneceu imóvel, observando o local exato onde ele havia estado momentos antes, como se esperasse que sua figura elegante reaparecesse magicamente. O burburinho do café continuava ao seu redor, mas parecia abafado, distante, como se ela estivesse envolta numa bolha de silêncio reflexivo. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ergueu a xícara aos lábios, e ela percebeu que o café havia esfriado completamente durante aqueles minutos de contemplação. "Com licença, senhora." Uma voz jovem interrompeu seus pensamentos. Laura ergueu os olhos e se deparou com a barista ruiva, que se aproximava de sua mesa com um sorriso caloroso e uma expressão de curiosidade mal disfarçada. "O senhor que estava sentado aqui pediu para eu entregar isto a você." A funcionária estendeu uma pequena bandeja prateada contendo uma conta dobrada. Laura a pegou com dedos ligeiramente trêmulos, sentindo a textura lisa do papel entre seus dedos. Quando desdobrou o documento, seus olhos se arregalaram de surpresa. Não era apenas sua conta. Ele havia pago por ambos os cafés, além de deixar uma gorjeta generosa que provavelmente excedia o valor total do consumo. Mas o que realmente a deixou sem fôlego foi o que estava escrito à mão no verso da nota fiscal. Uma caligrafia masculina, elegante e precisa, havia deixado uma mensagem curta. "Obrigado por me permitir dividir não apenas sua mesa, mas também um momento de sua tarde. Alguns encontros ficam gravados na memória para sempre." Laura leu e releu aquelas palavras, sentindo um calor se espalhando por seu peito. Não havia assinatura, nenhuma forma de identificação. Apenas aquela mensagem enigmática que a fazia questionar se havia realmente acontecido ou se era fruto de sua imaginação romântica. Ela virou o papel em suas mãos, procurando por mais pistas, mais informações, mas encontrou apenas o vazio intrigante do anonimato. "Ele parecia muito elegante", comentou a barista, ainda parada ao lado da mesa com evidente curiosidade. "Não é comum vermos pessoas assim por aqui. Você o conhece há muito tempo?" Laura balançou a cabeça lentamente, ainda processando a realidade daquele gesto inesperado. "Na verdade, não o conheço. Foi apenas
Um encontro casual. A jovem funcionária sorriu com uma expressão cúmplice. Bom, ele certamente ficou impressionado. Não todos os dias alguém paga a conta de uma desconhecida e deixa uma mensagem tão romântica. Depois que a barista se afastou, Laura permaneceu sentada em silêncio, contemplando a mensagem. Suas mãos acariciavam suavemente o papel, e ela podia quase sentir a presença dele novamente, como se suas palavras carregassem a essência de sua personalidade misteriosa. Havia algo profundamente tocante naquele gesto. Não era apenas a cortesia de pagar a conta, mas a delicadeza de deixar uma mensagem que reconhecia a singularidade daquele momento compartilhado. O sol começava a se pôr do lado de fora, tingindo o interior do café com tons dourados e alaranjados. Laura guardou cuidadosamente o papel em sua bolsa, como se fosse um tesouro precioso que precisava ser protegido. Seus pensamentos giravam incessantemente ao redor daquele homem enigmático. Quem era ele? O que fazia da vida? Por que havia escolhido exatamente sua mesa em meio a tantas outras pessoas? Ela tentou retomar a leitura de seu romance, mas as palavras na página pareciam borradas, insignificantes comparadas à intensidade do que havia acabado de viver. Cada frase do livro arremetia de volta àqueles olhos verdes profundos, aquela voz aveludada que pronunciara seu agradecimento com uma sinceridade que ainda ecoava em seus ouvidos. Laura fechou o livro definitivamente e se recostou na cadeira, permitindo-se reviver cada segundo daquele encontro inexplicável. A forma como ele havia pedido permissão para se sentar, a elegância natural de seus movimentos, o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles e, finalmente, aquele olhar final que parecia carregar uma promessa não verbalizada. Havia algo sobre ele que transcendia a mera atração física. Era como se ele carregasse histórias não contadas, profundidades emocionais que ela ansiava por descobrir. A formalidade educada de seus modos contrastava com a intensidade quase vulnerável de seu olhar, criando uma combinação irresistível de mistério e humanidade. Quando finalmente se levantou para partir, Laura lançou um último olhar à cadeira onde ele havia se sentado, como se esperasse encontrar algum vestígio de sua presença. O estabelecimento continuava movimentado. Novos clientes já ocupavam mesas recém-liberadas, mas para ela, aquele cantinho próximo à janela havia sido transformado para sempre em um lugar sagrado de possibilidades. Ao caminhar pela calçada em direção à casa, Laura não conseguia afastar a sensação de que sua vida havia sido sutilmente alterada por aquele encontro fortuito. Cada passo a levava fisicamente para longe do café, mas emocionalmente parte dela permanecia naquela mesa, naquele momento suspenso no tempo onde dois desconhecidos haviam compartilhado algo indefinível, mas profundamente significativo. A mensagem dele permanecia gravada em sua mente como uma melodia suave, e Laura se perguntava se o destino seria generoso o suficiente para lhes conceder um segundo encontro, uma nova oportunidade de explorar aquela conexão misteriosa que havia nascido entre xícaras de café e olhares carregados de possibilidades infinitas. 3 dias se passaram como uma névoa estranha de expectativas não declaradas. Laura encontrou-se retornando ao café 2 vezes, numa esperança secreta e quase constrangedora de que o destino pudesse repetir aquele encontro mágico. Mas a mesa próxima à janela havia sido ocupada por rostos diferentes, conversas banais sobre trabalho e relacionamentos que não carregavam nem um décimo da intensidade daqueles poucos minutos compartilhados com o homem misterioso. A mensagem manuscrita havia se tornado seu objeto de contemplação noturna. Laura a aguardava cuidadosamente entre as páginas de seu diário e, antes de dormir, lia e relia aquelas palavras elegantes que pareciam pulsar com vida própria. Alguns encontros ficam gravados na memória para sempre.
A profecia contida naquela frase simples se revelava cada vez mais verdadeira conforme os dias passavam sem qualquer sinal dele. Naquela manhã de quinta-feira, Laura decidiu tomar um caminho diferente para o trabalho. Ao invés de seguir pela rua principal, optou por atravessar a praça central da cidade, onde árvores centenárias criavam um dossel verde que filtrava a luz dourada do sol matinal. O ar estava fresco, carregado com o aroma de flores silvestres e a promessa de um dia claro e luminoso. Foi quando virou a esquina da Rua das Magnólias que o viu novamente. Leonardo, embora ela ainda não soubesse seu nome, estava parado em frente a um pequeno supermercado e, desta vez, não estava sozinho. Nos braços, ele segurava uma criança pequena, uma menina de cabelos escuros cacheados, que não devia ter mais de 3 anos. A garotinha usava um vestidinho amarelo com estampa de borboletas e suas perninhas balançavam no ar enquanto ela brincava distraidamente com o colar que ele usava. Laura parou instintivamente, escondendo-se atrás de uma árvore florida, e observou a cena que se desenrolava à sua frente. Havia algo profundamente tocante naquela imagem. O homem elegante e misterioso que havia povoado seus pensamentos pelos últimos 3 dias, agora revelava uma faceta completamente nova de sua personalidade. Ele sussurrava palavras carinhosas no ouvido da criança, que respondia com gargalhadas cristalinas que ecoavam pela rua tranquila. Mas foi então que tudo começou a desmoronar literalmente diante de seus olhos. Leonardo equilibrava a menina num braço, enquanto tentava carregar 2 sacolas pesadas de compras na outra mão. Laura podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele mordia o lábio inferior num gesto de concentração, que ela reconheceu instantaneamente. Ele tentava abrir a porta do carro, um sedã escuro e elegante estacionado na calçada, mas as sacolas estavam escorregando perigosamente de seus dedos. "Papai, as coisas estão caindo." A voz infantil da menina soou clara no ar matinal, carregada de preocupação inocente. E então, aconteceu. Uma das sacolas se rompeu completamente, espalhando seu conteúdo pela calçada numa explosão caótica de cores e formas. Latas de conserva rolaram em todas as direções, frutas se espalharam pelo asfalto e uma garrafa de suco se estilhaçou contra o meio-fio, criando uma poça pegajosa que refletia a luz do sol como vidro colorido. Leonardo fechou os olhos por um momento, e Laura pôde ver a exaustão se abatendo sobre seus ombros como um peso físico. A criança começou a choramingar, assustada com o barulho e o caos repentino. E ele a apertou mais contra o peito, murmurando palavras tranquilizadoras enquanto tentava avaliar a extensão do desastre. "Está tudo bem, Sofia", ele dizia, sua voz mantendo um tom calmo apesar da situação. "Papai vai resolver isso, minha princesa." Laura sentiu seu coração se apertar diante daquela cena. Havia algo profundamente vulnerável naquele momento. O homem que havia irradiado tanta confiança e elegância no café agora parecia completamente sobrecarregado pela realidade prática de ser um pai solteiro. Ela podia ver as olheiras discretas sob seus olhos, a forma como seus ombros curvavam ligeiramente sob o peso das responsabilidades cotidianas. Sem pensar 2 vezes, Laura emergiu de seu esconderijo improvisado e se aproximou rapidamente da cena de caos. "Deixe-me ajudar", ela disse, sua voz soando mais firme do que se sentia por dentro. Leonardo ergueu os olhos e, por um momento, a surpresa pura se estampou em suas feições marcantes. Seus olhos verdes se arregalaram ligeiramente, como se ele não conseguisse acreditar que ela havia aparecido exatamente quando mais precisava de auxílio. A pequena Sofia parou de choramingar e olhou para Laura com curiosidade, seus olhinhos escuros brilhando com lágrimas não derramadas. "Você..." ele começou, mas as palavras pareceram falhar. Sua voz carregava uma mistura de alívio, surpresa e algo que parecia quase gratidão divina.
Laura já estava se abaixando, recolhendo cuidadosamente as latas espalhadas e verificando quais frutas ainda estavam aproveitáveis. Seus movimentos eram eficientes e práticos, mas ela sentia cada fibra de seu ser vibrando com a proximidade dele. O aroma familiar de seu perfume se misturava agora com cheiros mais domésticos. Talco infantil, suco de maçã e um toque sutil de cansaço que falava de noites mal dormidas e manhãs apressadas. Que coincidência incrível, ela disse, erguendo os olhos para encontrar os dele. Parece que o destino tem um senso de humor interessante. Um sorriso lento se formou nos lábios de Leonardo, transformando completamente sua expressão. Era como se uma nuvem tivesse se afastado do sol, revelando uma luminosidade calorosa que havia estado oculta sob a máscara de elegância formal. Coincidência, ou algo mais, ele murmurou, e Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sofia, curiosa sobre a nova presença, estendeu uma mãozinha rechonchuda em direção ao rosto de Laura. Moça bonita, ela declarou com a franqueza absoluta das crianças pequenas, fazendo Laura rir genuinamente pela primeira vez em dias. Oi, querida, Laura respondeu, permitindo que a criança tocasse suavemente sua bochecha. A pele da menina era incrivelmente macia, e seus olhos eram uma versão em miniatura dos olhos penetrantes do pai. A mesma intensidade, mas filtrada através da inocência infantil. Sofia, essa é a senhora gentil que conheci no café. Leonardo explicou para a filha, sua voz carregando uma ternura que fez o coração de Laura se acelerar. Lembra que papai contou sobre a moça que dividiu a mesa conosco? Laura se surpreendeu ao saber que ele havia mencionado o encontro para a criança. Havia algo profundamente tocante na ideia de que aquele momento havia sido significativo o suficiente para ele compartilhar com sua filha pequena. Juntos, eles recolheram os destroços da sacola rompida, trabalhando em silêncio confortável, enquanto Sofia observava tudo com interesse infantil. Laura notou como Leonardo se movia com cuidado paternal, sempre mantendo a criança segura enquanto realizava tarefas práticas. Havia uma elegância até mesmo em seus gestos mais mundanos. Mas agora, essa elegância estava temperada com uma humanidade palpável que a atraía ainda mais. Não sei como agradecer, ele disse quando terminaram de organizar as compras no porta-malas do carro. Parece que você aparece sempre nos momentos exatos em que preciso de um anjo da guarda. Laura sentiu suas bochechas corarem. Eu é que deveria agradecer. Parece que encontrar você se está tornando a melhor parte dos meus dias. Suas palavras saíram mais honestas do que ela pretendia, e por um momento ambos ficaram em silêncio, processando a intimidade inesperada daquela confissão. Sofia quebrou o momento ao estender os braços em direção a Laura, claramente querendo ser segurada por ela. Posso? Laura perguntou, olhando para Leonardo em busca de permissão. Ele assentiu. E quando Laura pegou Sofia nos braços, sentiu como se algo muito importante estivesse se encaixando no lugar certo. A criança se acomodou imediatamente contra seu peito, brincando com uma mecha de seus cabelos com fascínio infantil. Ela não faz isso com estranhos, Leonardo observou, sua voz carregando uma nota de surpresa e algo mais profundo que Laura não conseguiu identificar. Sofia é normalmente muito tímida com pessoas novas. Laura olhou para a menina em seus braços, sentindo uma conexão instantânea e inexplicável. Havia algo sobre Sofia que despertava todos os seus instintos maternais adormecidos, uma necessidade primitiva de proteger e cuidar daquela criaturinha perfeita que havia encontrado conforto em seus braços. Talvez ela reconheça uma alma gêmea, Laura sugeriu suavemente, não percebendo como suas palavras afetaram profundamente Leonardo, que a observava com uma intensidade nova e vulnerável, que fazia seus olhos verdes brilharem como esmeraldas iluminadas pelo sol da manhã. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos.
observando Sofia aninhar-se nos braços de Laura, com uma naturalidade que o deixou profundamente abalado. Seus olhos verdes percorreram o rosto da jovem mulher, registrando cada detalhe. A forma como ela sorria para sua filha, a delicadeza instintiva com que balançava o corpinho pequeno, o brilho maternal que iluminava suas feições quando Sofia ria. Havia algo profundamente perturbador e, ao mesmo tempo, reconfortante naquela cena, como se uma peça que ele nem sabia estar perdida finalmente tivesse encontrado seu lugar no quebra-cabeças de sua vida fragmentada. "Você gostaria de tomar um café comigo?" As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse processá-las completamente. "Quer dizer, com nós duas. Sofia adora ir àquele café infantil no shopping. Eles têm brinquedos e..." Ele se interrompeu, percebendo que estava divagando nervosamente. "Se você tiver tempo, claro. Sei que apareci do nada e..." "Eu adoraria." Laura interrompeu suavemente, e o alívio que se estampou no rosto de Leonardo foi tão evidente que ela sentiu seu coração se aquecer. "Na verdade, eu não tenho compromissos urgentes hoje." O sorriso que se formou nos lábios dele foi diferente de qualquer expressão que ela havia visto até então. Era genuíno, desarmado, carregado de uma gratidão que parecia ir muito além de um simples convite para café. Sofia, como se entendesse perfeitamente a importância daquele momento, bateu palminhas e gritou de alegria, fazendo ambos os adultos rirem. O café infantil ficava no segundo andar do shopping, um ambiente colorido e acolhedor, decorado com temas de contos de fadas. Mesas baixas e cadeiras pequenas se misturavam com poltronas confortáveis para os adultos, enquanto um cantinho especial, cheio de brinquedos educativos, ocupava um lado do estabelecimento. O aroma doce de bolos caseiros e chocolate quente pairava no ar, criando uma atmosfera aconchegante que imediatamente colocou todos à vontade. Leonardo escolheu uma mesa próxima à área de brinquedos, permitindo que Sofia pudesse transitar facilmente entre a conversa dos adultos e suas atividades favoritas. Laura observou fascinada como ele se transformava quando estava com a filha. Cada gesto carregado de ternura, cada palavra medida para o entendimento infantil, cada olhar protetor e amoroso. "Sofia, você quer mostrar para Laura seus brinquedos favoritos?" ele sugeriu. E a menina assentiu entusiasmadamente antes de correr em direção a uma casa de bonecas elaborada que dominava um canto da área infantil. Finalmente sozinhos, Laura e Leonardo se encontraram imersos naquele mesmo silêncio carregado de possibilidades que havia marcado seu primeiro encontro. Mas desta vez havia uma camada adicional de intimidade. A presença de Sofia havia revelado aspectos completamente novos da personalidade dele, camadas de vulnerabilidade e humanidade que o tornavam ainda mais atraente aos olhos dela. "Ela é linda", Laura comentou, observando Sofia organizar cuidadosamente uma família de bonecas. "Quantos anos ela tem?" 3 anos e meio, Leonardo respondeu, e sua voz carregava aquele orgulho paternal que fazia seus olhos brilharem. "Às vezes, parece que tem 30, de tão esperta que é." Laura riu, reconhecendo a sabedoria precoce que muitas crianças desenvolvem quando crescem em ambientes onde precisam ser mais observadoras. "E vocês dois? São só vocês?" A pergunta saiu mais delicada do que ela pretendia, mas Leonardo não pareceu se incomodar. Suas feições se suavizaram com uma melancolia que ela havia pressentido desde o primeiro encontro. "Somos", ele confirmou simplesmente. A mãe dela morreu quando Sofia tinha apenas 6 meses. Um acidente de carro. O silêncio que se seguiu foi respeitoso, carregado de compreensão mútua.
Laura sentiu uma onda de compaixão se abatendo sobre ela, misturada com admiração pela força que devia ter sido necessária para Leonardo criar uma criança sozinho enquanto processava sua própria dor. "Sinto muito", ela murmurou, suas palavras carregando toda a sinceridade que conseguia expressar. "Deve ter sido impossível." "Foi", ele admitiu, seus dedos tamborilando nervosamente contra a superfície da mesa. "Houve momentos em que achei que não conseguiria, mas olhando para ela..." Seus olhos se dirigiram automaticamente para Sofia, que agora estava servindo chá imaginário para uma família de ursinhos de pelúcia. "Ela me deu forças que eu nem sabia que possuía." Laura observou a ternura com que ele olhava para a filha e sentiu algo se movendo profundamente em seu peito. Havia algo profundamente tocante sobre um homem que encontrava coragem no amor paternal, que transformava dor em força para proteger e nutrir uma criança pequena. "Posso perguntar?" Ela hesitou, não querendo invadir territórios demasiado íntimos. "Como vocês se viram? Quer dizer, uma criança tão pequena e você trabalhando..." Leonardo sorriu, mas era um sorriso carregado de memórias de noites sem dormir e decisões difíceis. "Tive que reorganizar completamente minha vida. Felizmente, meu trabalho oferece certa flexibilidade, então consegui arranjar uma babá maravilhosa para os horários em que preciso me ausentar. Mas..." Ele pausou, como se estivesse revelando algo muito pessoal. "Às vezes, sinto que não é suficiente, que ela precisa de mais do que eu posso oferecer sozinho." Se não foi nesse momento que Sofia correu de volta para a mesa, interrompendo a conversa carregada com sua energia infantil contagiante. Ela trazia nos braços uma boneca de cabelos castanhos que se assemelhava vagamente a Laura. "Olha, papai!" ela exclamou, colocando a boneca no colo de Laura. "Ela é igualzinha à moça bonita." Laura riu, acariciando os cabelos sintéticos da boneca. "Ela é muito linda, Sofia. Como ela se chama?" Sofia pensou por um momento, sua expressão séria e concentrada. "Laura!" ela declarou finalmente, fazendo ambos os adultos se entreolharem com surpresa. "Eu nunca disse meu nome", Laura murmurou para Leonardo, genuinamente intrigada. "Nem eu disse o meu", ele respondeu, seus olhos brilhando com algo que parecia quase reverência. "Sofia, como você sabia o nome da Laura?" A menina deu de ombros com a naturalidade das crianças que ainda acreditam em magia. "Eu simplesmente sabia. Igual eu sei que ela pode ser minha mamãe." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura sentiu como se o mundo tivesse parado de girar, como se aquelas palavras inocentes tivessem criado uma rachadura na realidade através da qual possibilidades infinitas subitamente se derramavam. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela não conseguiu conter e, quando olhou para Leonardo, viu que ele estava igualmente abalado. Sofia, inconsciente do impacto bombástico de suas palavras, simplesmente subiu no colo de Laura e aninhou-se contra seu peito, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para ela estar. Laura a abraçou instintivamente, sentindo o corpinho morno e a respiração suave da criança contra sua pele. "Sofia", Leonardo começou, sua voz embargada de emoção, mas a menina o interrompeu. "Ela cheira como a mamãe do meu sonho", Sofia declarou com a certeza absoluta da infância. "E ela faz meu coração ficar quentinho, igual quando você me abraça depois dos pesadelos." Laura olhou para Leonardo por cima da cabeça de Sofia e o que viu em seus olhos a deixou sem fôlego. Havia lágrimas não derramadas ali, mas também algo mais profundo, uma vulnerabilidade crua, uma esperança tão intensa que parecia dolorosa e uma gratidão que transcendia palavras. "Laura", ele disse seu nome como se fosse uma oração, como se estivesse testando como soava em seus lábios. "Eu não sei o que dizer. Ela nunca, desde que a mãe dela morreu,
Sofia nunca demonstrou esse tipo de conexão com nenhuma mulher. Laura acariciou suavemente os cabelos escuros de Sofia, sentindo como se seu coração fosse explodir de tanta emoção. Talvez, ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Talvez ela simplesmente reconheça algo que nós adultos demoramos para entender. Leonardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Seus olhos verdes estavam fixos nela com uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ver diretamente sua alma. Laura, ele repetiu, e desta vez havia algo diferente em sua voz. Uma decisão sendo tomada, uma ponte sendo construída entre dois corações que haviam se encontrado da forma mais improvável. Eu sei que isso pode soar completamente louco e que nos conhecemos há apenas alguns dias, mas... Ele pausou, observando Sofia adormecer suavemente nos braços de Laura, uma cena tão natural e perfeita que parecia ter sido orquestrada pelo próprio destino. Você gostaria de jantar conosco amanhã à noite? Ele finalmente perguntou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que o fazia parecer quase jovem. Em casa, eu cozinho, Sofia pode mostrar seus brinquedos e talvez... Ele hesitou, como se estivesse se expondo completamente. Talvez possamos descobrir se isso que está acontecendo entre nós é tão real quanto parece. Laura olhou para a criança adormecida em seus braços. Depois para o homem que havia surgido em sua vida como um furacão emocional disfarçado de coincidência. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Sim, ela sussurrou, suas palavras carregando todo o peso de uma decisão que sabia que mudaria sua vida para sempre. Eu gostaria muito. E quando Leonardo sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto e fez seus olhos brilharem como estrelas. Laura soube que estava prestes a mergulhar em uma aventura que definiria o resto de sua existência. O jantar havia sido marcado para as 7 da noite, mas Laura chegou 15 minutos adiantada, parada nervosamente em frente ao portão imponente que guardava uma propriedade que desafiava todas as suas expectativas. O endereço que Leonardo havia fornecido a conduziu até um dos bairros mais exclusivos da cidade, onde mansões elegantes se erguiam majestosas entre jardins meticulosamente cuidados e alamedas arborizadas que sussurravam histórias de privilégio e riqueza ancestral. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um buquê simples de margaridas brancas que havia comprado para Sofia, junto com uma garrafa de vinho tinto que agora lhe parecia constrangedoramente modesta diante da grandiosidade que se revelava diante de seus olhos. O portão de ferro forjado ostentava iniciais entrelaçadas em bronze dourado. LC. E através das grades ornamentadas, ela podia vislumbrar uma entrada circular pavimentada com pedras portuguesas, que conduzia a uma residência que mais parecia um palácio saído de um conto de fadas europeu. A arquitetura neoclássica da mansão impressionava pela sua elegância sóbria. Colunas de mármore branco sustentavam um pórtico majestoso, enquanto janelas enormes com molduras douradas refletiam os últimos raios do sol poente como espelhos líquidos. Jardins perfeitamente simétricos se estendiam pelos lados da propriedade, onde roseiras centenárias exalavam fragrâncias delicadas que se misturavam ao aroma de jasmins e lavandas cultivados com precisão artística. Laura respirou fundo, tentando acalmar os nervos que dançavam em seu estômago como borboletas selvagens. Durante todo o dia, ela havia se questionado sobre a sabedoria de aceitar aquele convite. Quem era realmente Leonardo Castellani? Como havia conseguido descobrir seu sobrenome através de uma rápida pesquisa na internet que revelou muito mais do que ela estava preparada para processar? Leonardo Castellani não era apenas um empresário bem-sucedido.
Ele era o herdeiro de um império financeiro que se estendia por 3 continentes. Presidente executivo da Castellani Holdings, uma conglomerada que controlava desde mineração até tecnologia de ponta, ele figurava regularmente nas listas dos homens mais ricos e influentes do país. As fotografias que ela encontrou em revistas especializadas o mostravam em gala beneficentes, reuniões de negócios internacionais e eventos sociais onde a elite mundial se congregava para moldar o futuro econômico global. E ainda assim, nada daquilo correspondia ao homem vulnerável que ela havia conhecido no café, ao pai dedicado que lutava com sacolas de compras numa manhã comum, ao ser humano que havia permitido que ela vislumbrasse suas fragilidades mais íntimas. A dicotomia era tão intensa que Laura se perguntava se havia imaginado toda aquela humanidade tocante que a havia atraído tão profundamente. O interfone discretamente instalado na pilastra de pedra emitiu um som melodioso quando ela finalmente reuniu coragem para pressionar o botão. Uma voz feminina e educada respondeu imediatamente, com um sotaque que sugeria treinamento em etiqueta internacional. Boa noite, senhora Laura. O senhor Castellani e a pequena Sofia estão esperando por você. Por favor, siga pela alameda principal até a entrada social. O portão se abriu silenciosamente e Laura caminhou pelos jardins como se estivesse navegando por um sonho surreal. Fontes ornamentais criavam melodias aquáticas suaves, enquanto pavões ornamentais passeavam majestosamente pelos gramados como guardiões emplumados daquele paraíso terrestre. A diferença entre seu mundo e aquele universo de luxo refinado era tão abissal que ela se sentiu como uma atriz amadora tentando representar um papel para o qual não havia sido preparada. Leonardo a esperava na soleira da porta principal, mas sua aparência estava completamente transformada. Ao invés dos ternos impecáveis que ela havia associado a ele, usava uma camisa de linho branca, levemente amarrotada e calças de algodão escuras. Uma elegância casual que o fazia parecer mais jovem e significativamente mais acessível. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado os dedos por eles nervosamente. E havia uma mancha suspeita de molho de tomate na manga da camisa que denunciava atividades culinárias recentes. Laura. Ele disse seu nome com um alívio evidente que a tranquilizou imediatamente. Você encontrou facilmente. Foi mais fácil do que eu imaginava. Ela respondeu, omitindo conscientemente suas pesquisas obsessivas sobre a localização e sobre ele. Você tem uma casa. Impressionante. Um rubor quase imperceptível coloriu as bochechas dele, e Laura percebeu que sua riqueza era uma fonte de desconforto genuíno quando se tratava de relacionamentos pessoais. É grande demais para 2 pessoas, ele admitiu com uma sinceridade desarmante. Herdei de meu pai, e Sofia gosta especialmente do Jardim dos Fundos, onde tem um playground que mandei construir especialmente para ela. Sofia apareceu correndo pelos corredores de mármore, seus passinhos ecoando musicalmente pelo hall de entrada, que poderia facilmente abrigar uma orquestra sinfônica completa. Ela usava um vestidinho cor-de-rosa com babados que a faziam parecer uma princesinha saída de um livro ilustrado, e seus olhos brilhavam de excitação pura ao ver Laura. Laura! Laura! Ela gritou, atirando-se nos braços dela, com a confiança absoluta de uma criança que havia encontrado alguém especial. Papai fez lasanha e eu ajudei a mexer o queijo. Laura riu, abraçando a menina e sentindo como aquele calor infantil dissolvia imediatamente todas as suas inseguranças sobre diferenças sociais e econômicas. Você ajudou mesmo? Aposto que ficou deliciosa. Ela foi minha assistente oficial, Leonardo confirmou, seus olhos se aquecendo enquanto observava a interação natural entre Laura e sua filha.
Embora suspeite que ela tenha comido mais queijo do que efetivamente colocou na lasanha, Sofia riu deliciada com a revelação de sua travessura culinária, e Laura se viu sendo conduzida através de corredores decorados com obras de arte que ela reconheceu de livros sobre museus famosos. Tapetes persas autênticos cobriam pisos de madeira nobre que provavelmente haviam sido importados de florestas europeias, enquanto lustres de cristal criavam jogos de luz que transformavam cada ambiente em cenários de elegância atemporal. Mas foi quando chegaram à cozinha que Laura experimentou o primeiro momento de verdadeira surpresa da noite. Ao invés do ambiente formal e intimidador que ela esperava, encontrou um espaço acolhedor e claramente vivido. Panelas de diferentes tamanhos secavam no escorredor. Utensílios infantis coloridos dividiam o espaço com equipamentos profissionais de culinária. E desenhos de Sofia estavam orgulhosamente afixados na porta da geladeira industrial, com ímãs em formato de animais. Desculpe a bagunça, Leonardo disse, gesticulando vagamente em direção aos vestígios de preparação culinária que tornavam a cozinha mais humana. Cozinhar com uma assistente de 3 anos é sempre uma aventura interessante. Laura observou uma pegada pequena de farinha no chão, marcas de dedos minúsculos nas bancadas de granito, e sentiu seu coração se aquecendo de forma inesperada. Havia algo profundamente tocante sobre a forma como aquele espaço luxuoso havia sido transformado em um lar verdadeiro através da presença de uma criança e do amor paternal de um homem que claramente priorizava a felicidade de sua filha acima de qualquer preocupação com perfeição estética. É perfeito, ela disse sinceramente, e viu como seus olhos se suavizaram diante da aprovação genuína. Posso ajudar com alguma coisa? Tudo está praticamente pronto, ele respondeu, mas Laura notou uma tensão sutil em seus ombros que sugeria nervosismo. Mas você poderia me fazer companhia enquanto finalizo a salada? Sofia, você quer mostrar para a Laura seus desenhos novos? Enquanto Sofia corria para buscar seu portfólio artístico, Laura aproveitou para observar Leonardo em seu ambiente doméstico. Havia algo hipnotizante na forma como ele se movia pela cozinha. Cada gesto preciso, mas descontraído, uma familiaridade com tarefas cotidianas que contrastava drasticamente com sua imagem pública de magnata dos negócios. Ele cortava tomates com a mesma concentração que provavelmente dedicava a decisões empresariais de milhões de dólares. E Laura se viu fascinada por aquela dualidade complexa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse finalmente, apoiando-se contra a bancada. Leonardo pausou sua atividade, virando-se para encará-la diretamente. Qualquer coisa. Como você consegue equilibrar tudo isso? Ela gesticulou vagamente, abarcando tanto a opulência da casa quanto a intimidade doméstica que permeava aquele momento. A empresa, ser pai solteiro, manter uma vida normal. Um sorriso melancólico se formou em seus lábios. E por um momento, Laura viu através da máscara de confiança que ele usava para o mundo. Honestamente, há dias em que sinto que estou apenas fingindo saber o que estou fazendo. A empresa praticamente se administra sozinha com a equipe que temos, mas Sofia... Ele pausou, seus olhos se dirigindo automaticamente para onde a menina brincava. Sofia mudou completamente minhas prioridades. Antes, eu trabalhava 16 horas por dia. Agora, se ela precisa de mim, o resto do mundo pode esperar. Havia uma vulnerabilidade crua naquela confissão que fez Laura compreender finalmente por que ele havia parecido tão sobrecarregado naquela manhã no supermercado. Por trás de toda aquela riqueza e poder, existia simplesmente um homem tentando ser o melhor pai possível para uma criança que havia perdido a mãe muito cedo. Ela é sortuda por ter você, Laura disse suavemente, e viu como suas palavras o afetaram profundamente. Às vezes me pergunto se é suficiente, ele admitiu.
sua voz carregando medos que provavelmente nunca havia verbalizado para ninguém. Se ela não sente falta de uma figura materna, de uma família completa. Foi nesse momento que Sofia retornou, interrompendo a conversa carregada com sua energia contagiante e um monte de desenhos coloridos que ela espalhou orgulhosamente sobre a bancada. E enquanto Laura se inclinava para admirar as criações artísticas da menina, sentiu Leonardo observando-a com uma intensidade que fazia sua pele formigar, como se ele estivesse memorizando cada detalhe daquele momento perfeito e improvável que o destino havia orquestrado em sua cozinha luxuosa. O jantar transcorreu em uma atmosfera de intimidade crescente que surpreendeu Laura pela sua naturalidade. A sala de jantar formal havia sido abandonada em favor de uma mesa menor na varanda gourmet, onde janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante dos jardins, iluminados por luzes estrategicamente posicionadas, que criavam um cenário mágico de sombras dançantes e reflexos dourados. O aroma da lasanha caseira se misturava com a fragrância noturna dos jasmins, que escalavam as colunas da varanda, criando uma sinfonia sensorial que tornava cada momento mais memorável. Sofia havia insistido em sentar-se entre Laura e Leonardo, transformando a refeição em uma experiência cheia de risos infantis e conversas espontâneas que fluíam naturalmente entre os três. A menina narrava histórias elaboradas sobre seus brinquedos, fazia perguntas curiosas sobre a vida de Laura e ocasionalmente se inclinava para sussurrar segredos no ouvido dela, como se já houvesse estabelecido uma cumplicidade especial que excluía temporariamente o pai. Laura observava fascinada como Leonardo se transformava completamente na presença da filha. O empresário sério e controlado desaparecia completamente, substituído por um pai brincalhão que fazia vozes engraçadas para diferentes personagens, que negociava pacientemente porções de vegetais em troca de histórias extras na hora de dormir, e que observava cada expressão da criança como se ela fosse a obra de arte mais preciosa do mundo. Laura! Sofia anunciou subitamente, brandindo um garfo cheio de lasanha, como se fosse um cetro real. Você pode dormir aqui hoje? Eu tenho uma cama extra no meu quarto para visitas especiais. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Laura sentiu suas bochechas corarem intensamente, enquanto Leonardo quase se engasgou com o vinho que estava bebendo. A inocência absoluta da pergunta contrastava dramaticamente com as implicações que ela carregava, criando um momento de tensão deliciosa que nenhum dos adultos sabia exatamente como navegar. Sofia, querida, Leonardo começou cuidadosamente, sua voz traindo um nervosismo que Laura achou adorável. A Laura tem sua própria casa, suas próprias coisas. Ela precisa voltar para casa hoje à noite. Mas eu não quero que ela vá embora, Sofia protestou com a lógica impiedosa das crianças pequenas. Ela faz meu coração ficar feliz, igual você faz, papai. E quando pessoas fazem nosso coração ficar feliz, elas devem ficar perto de nós sempre. Laura sentiu uma onda de emoção se abatendo sobre ela com força quase física. Havia algo devastadoramente puro na forma como Sofia expressava seus sentimentos, uma honestidade emocional que os adultos perdiam em algum momento de suas vidas. Ela estendeu a mão e acariciou suavemente os cabelos sedosos da menina. Eu também gosto muito de estar com vocês dois, ela admitiu, sua voz embargada de emoção genuína. Mas seu papai está certo. Pessoas adultas às vezes precisam de tempo para entender melhor o que sentem. Sofia considerou aquela explicação com a seriedade de uma filósofa mirim. Você não sabe que gosta de nós? A pergunta direta atingiu Laura como um raio. Ela olhou para Leonardo,
que a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar perigosamente, e depois de volta para Sofia, cuja expressão expectante exigia uma resposta honesta. Eu sei que gosto muito de vocês, Laura respondeu cuidadosamente. Mas às vezes os adultos precisam ter certeza de que todos sentem a mesma coisa. Papai também gosta de você, Sofia declarou com a autoridade de quem havia observado sinais que os adultos pensavam estar escondendo. Ele fica sorrindo quando fala sobre você, e ontem à noite ele ficou olhando para o telefone por muito tempo, como se quisesse ligar, mas não sabia o que dizer. Leonardo fechou os olhos brevemente, como se estivesse se preparando para um momento de vulnerabilidade total. Quando os abriu novamente, Laura viu neles uma honestidade crua que a deixou sem fôlego. Sofia tem razão, ele admitiu, sua voz baixa, mas firme. Eu passei a noite inteira querendo ligar para você, inventando desculpas, tentando encontrar coragem para dizer que não consegui parar de pensar em você desde aquele primeiro dia no café. O mundo pareceu silenciar ao redor de Laura. Até mesmo Sofia parou de se mexer, como se sentisse a importância daquele momento. O vento noturno agitava suavemente as cortinas da varanda, criando sombras dançantes que pareciam abençoar aquela confissão inesperada. Leonardo. Laura começou, mas sua voz falhou. Eu sei que isso é loucura, ele continuou, se inclinando ligeiramente para frente. Nos conhecemos há uma semana. Você não sabe praticamente nada sobre minha vida, sobre as complicações que vêm com tudo isso. Ele gesticulou vagamente, abarcando a opulência que o cercava. Mas desde que você apareceu, desde que Sofia reagiu a você da forma como reagiu, é como se algo que estava quebrado em nossas vidas finalmente começasse a se curar. Sofia, percebendo que os adultos estavam tendo uma conversa importante, deslizou silenciosamente de sua cadeira e se aproximou de Laura. Sem dizer uma palavra, ela subiu no colo dela e se aninhou contra seu peito, como se quisesse fisicamente demonstrar a conexão que havia se formado entre elas. Laura! A voz de Leonardo estava ainda mais baixa agora, quase um sussurro reverente. Você gostaria de fazer parte das nossas vidas? Não apenas como uma visita ocasional, mas como família. A pergunta pairou no ar como uma promessa e uma súplica simultaneamente. Laura sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto processava a magnitude do que ele estava oferecendo. Não era apenas um relacionamento romântico. Era uma oportunidade de se tornar mãe instantânea de uma criança que havia roubado seu coração, de se juntar a uma pequena família que havia sido dilacerada pela tragédia e estava tentando se reconstruir através do amor. Você tem certeza? Ela perguntou, sua voz trêmula de emoção. Você realmente sabe o que está pedindo? Eu sou uma pessoa comum, Leonardo. Não sei nada sobre seu mundo, sobre como ser mãe de uma criança que já passou por tanto. Você não é apenas uma pessoa comum. Ele interrompeu com uma convicção que a surpreendeu. Você é a pessoa que apareceu exatamente quando precisávamos de você. Você é a mulher que fez minha filha sorrir de uma forma que eu não via há meses. Você é... Ele pausou, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão final. Você é a pessoa por quem eu estava esperando, sem saber que estava esperando. Sofia escolheu aquele momento para levantar a cabeça do peito de Laura e olhar diretamente nos olhos dela. Você vai ser minha mamãe de verdade? A pergunta simples, carregada de tanta esperança e vulnerabilidade infantil, quebrou as últimas barreiras de resistência que Laura havia construído. Ela olhou para aqueles olhinhos escuros que brilhavam com expectativa. Depois para Leonardo, cujo rosto mostrava uma mistura de nervosismo e esperança que a tocou profundamente. Sim, ela sussurrou.
sua voz carregada de lágrimas e determinação. Se vocês dois me quiserem, eu quero muito fazer parte da família de vocês. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Sofia foi mais brilhante que todas as luzes do jardim combinadas. Ela aplaudiu e gritou de alegria, saltando no colo de Laura, com uma energia que contagiou imediatamente os dois adultos. Leonardo se levantou de sua cadeira e se aproximou, envolvendo tanto Laura quanto Sofia, em um abraço que os uniu fisicamente pela primeira vez. O abraço durou longos minutos, tempo suficiente para que Laura memorizasse cada sensação, o aroma masculino e reconfortante de Leonardo, a textura de sua camisa contra sua bochecha, o calor do corpinho de Sofia pressionado entre eles, o som das respirações sincronizadas que criavam uma harmonia perfeita. Havia algo profundamente sagrado naquele momento, como se três almas solitárias tivessem finalmente encontrado o lugar onde pertenciam. Quando finalmente se separaram, Leonardo manteve suas mãos gentilmente pousadas nos ombros de Laura, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que a fez sentir como se fosse a mulher mais preciosa do universo. "Obrigado", ele murmurou, suas palavras carregando um peso emocional que transcendia agradecimento simples. "Obrigado por nos dar uma segunda chance de sermos uma família completa." Sofia, ainda no colo de Laura, segurou o rosto dela com suas mãozinhas pequenas e plantou um beijo molhado em sua bochecha. "Agora somos três", ela declarou com a satisfação de quem havia orquestrado pessoalmente um milagre. "Uma família de verdade, igual nos livros de história." E enquanto Laura olhava para aqueles dois rostos que já amava mais do que imaginara ser possível, ela soube que sua vida havia sido irrevogavelmente transformada. O destino havia conspirado para uni-los de forma mais perfeita do que qualquer roteiro de filme romântico poderia imaginar. E ela estava pronta para embarcar na aventura mais importante de sua existência. A aventura de construir um lar baseado no amor incondicional, na confiança mútua e na promessa de que juntos eles poderiam superar qualquer desafio que o futuro trouxesse. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite mágica na varanda, e Laura sentia como se estivesse vivendo em 2 mundos completamente diferentes que se recusavam obstinadamente a se harmonizar em sua mente ansiosa. Durante o dia, quando estava com Leonardo e Sofia, tudo parecia fluir com uma naturalidade quase sobrenatural. Passeios no parque, onde Sofia corria entre as árvores gritando "Olha, mamãe Laura!" Jantares íntimos onde ela ajudava a menina com o dever de casa, enquanto Leonardo preparava sobremesas elaboradas. Noites tranquilas, onde os 3 se aconchegavam no sofá gigantesco da sala de estar para assistir desenhos animados que faziam Sofia rir até perder o fôlego. Mas quando voltava para seu pequeno apartamento no final de cada dia, Laura era assombrada por dúvidas que cresciam como sombras alongadas no crepúsculo de sua mente. Ela se sentava na beira de sua cama simples, olhando ao redor do ambiente modesto que havia sido sua realidade por tantos anos, e se perguntava se não estava simplesmente interpretando um papel para o qual não havia nascido. A diferença entre seu mundo e o dele era tão abissal que às vezes ela sentia vertigem ao contemplar a vastidão do abismo que os separava. Naquela tarde de quinta-feira, Laura estava na cozinha da mansão ajudando Sofia a decorar cupcakes para uma festa na escola, quando a realidade daquela disparidade a atingiu com força renovada. A menina tagarelava alegremente sobre sua melhor amiga, Isabela, cujos pais eram diplomatas europeus, e sobre como todas as crianças de sua classe tinham tutores particulares para pelo menos 3 idiomas diferentes. Sofia mencionava casualmente viagens de férias para Chateau na França e resorts privados no Caribe, como se fossem programas de fim de semana normais. "Mamãe Laura",
Sofia disse subitamente, lambendo o chocolate dos dedos. Por que você fica triste às vezes quando acha que ninguém está olhando? A pergunta atingiu Laura como um soco no estômago. Ela havia pensado que estava escondendo bem suas inseguranças, mas aparentemente a intuição afiada de uma criança de 3 anos havia detectado as fissuras em sua fachada de felicidade. Ela se abaixou para ficar na altura dos olhos de Sofia, tentando formular uma resposta que fosse honesta sem ser assustadora. Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas bobas, Laura explicou cuidadosamente, acariciando uma metinhas de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo da menina. Não é nada que você precise se preocupar, meu amor. Mas você não vai embora, vai? Sofia perguntou, seus olhinhos escuros se enchendo de uma ansiedade que partiu o coração de Laura. Você prometeu que ia ser minha mamãe para sempre. Eu não vou a lugar nenhum, Laura assegurou, abraçando a criança com toda a força que pôde reunir. Eu prometo. Mas mesmo enquanto pronunciava aquelas palavras reconfortantes, Laura sentia uma angústia crescendo em seu peito como uma planta venenosa. Ela amava Sofia com uma intensidade que a surpreendia. Um amor maternal feroz e protetor que havia brotado instantaneamente e continuava crescendo a cada dia. E seus sentimentos por Leonardo eram igualmente avassaladores. Uma mistura complexa de atração, admiração, ternura e algo mais profundo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Mas será que isso era suficiente? Será que amor bastava para atravessar as diferenças fundamentais entre seus mundos? Laura não havia crescido em meio a luxo e privilégio. Não sabia navegar conversas sobre investimentos internacionais ou política corporativa. Não tinha experiência com empregados domésticos, eventos sociais de alta sociedade ou as responsabilidades que vinham com ser a companheira de um dos homens mais poderosos do país. Foi nesse momento de turbulência interna que Leonardo apareceu na cozinha, voltando mais cedo do escritório, como havia se tornado seu hábito desde que Laura entrara em suas vidas. Ele usava um terno impecável, que provavelmente custava mais do que o salário anual dela, mas seus olhos se iluminaram com aquela expressão de alegria genuína que ela havia aprendido a associar aos momentos em que ele deixava o mundo dos negócios para trás e se permitia ser simplesmente pai e homem apaixonado. Como estão minhas duas garotas favoritas? Ele perguntou, se inclinando para beijar a testa de Sofia antes de olhar para Laura com uma intensidade que ainda fazia seu coração acelerar. Estamos fazendo arte culinária, Sofia anunciou orgulhosamente, mostrando um cupcake que mais parecia uma explosão colorida de glacê e confeitos. Mamãe Laura disse que não precisa ser perfeito para ser bonito. Leonardo sorriu, mas Laura percebeu como seus olhos se detiveram nela com uma curiosidade sutil, como se ele tivesse detectado algo diferente em sua expressão. Ele havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de ler suas emoções, uma sintonia emocional que a tocava e a assustava simultaneamente. Sofia, que tal você levar alguns cupcakes para a Rosa na cozinha principal? Ele sugeriu gentilmente. Tenho certeza de que ela ficaria encantada em vê-los. A menina saiu correndo com sua carga preciosa de doces, deixando Laura e Leonardo sozinhos na cozinha, que havia se tornado o coração emocional da casa. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que Laura não conseguia mais esconder. Laura, Leonardo disse suavemente, se aproximando dela com movimentos cuidadosos, como se ela fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. O que está acontecendo? Há dias que sinto você se afastando, se fechando. Laura virou-se para a bancada, fingindo organizar os utensílios de confeitaria, enquanto tentava encontrar coragem para verbalizar medos que haviam estado crescendo silenciosamente como ervas daninhas em seu coração. É complicado, Leonardo.
O que é complicado? Ele insistiu, posicionando-se atrás dela, suas mãos pousando gentilmente em seus ombros. Nós, Sofia, a situação? Laura fechou os olhos, absorvendo o calor de seu toque, enquanto lutava contra lágrimas que ameaçavam transbordar. Tudo, esta casa, seu mundo, as expectativas. Às vezes sinto que estou apenas interpretando um papel que não sei como sustentar a longo prazo. Leonardo a virou suavemente para encará-lo, suas mãos ainda apoiadas em seus ombros, seus olhos verdes, cheios de uma preocupação que fez o coração dela se apertar. Laura, olhe para mim. De que papel você está falando? Do papel de esposa de um magnata, de mãe de uma criança que vai crescer num mundo que eu não entendo, de alguém que precisa saber como se comportar em eventos sociais e jantar com pessoas importantes e... Sua voz falhou, revelando a profundidade de suas inseguranças. Para, Leonardo disse firmemente, mas sua voz carregava uma ternura que contradizia a autoridade de suas palavras. Para com isso agora mesmo. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços, com uma força que sugeria que estava tentando fisicamente impedir que ela se fragmentasse. Laura se permitiu afundar naquele abraço, respirando seu aroma familiar, enquanto sentia as lágrimas finalmente transbordarem. Laura, ele murmurou contra seus cabelos, sua voz embargada de emoção. Você está entendendo tudo errado, completamente errado. Ele se afastou ligeiramente para poder olhar diretamente em seus olhos, suas mãos subindo para enquadrar seu rosto com uma delicadeza que fez mais lágrimas brotarem. Você acha que eu quero que você se transforme em outra pessoa? Você acha que eu me apaixonei por uma versão sua que não existe? Eu não sei, Laura admitiu, sua voz um sussurro quebrado. Só sei que às vezes olho ao redor e penso, o que uma pessoa como eu está fazendo aqui? Leonardo fechou os olhos por um momento, como se suas palavras o tivessem ferido fisicamente. Quando os abriu novamente, havia neles uma determinação feroz que Laura nunca havia visto antes. Uma pessoa como você, ele repetiu, sua voz ganhando força e convicção a cada palavra. É exatamente o que esta casa precisava para se tornar um lar de verdade. Uma pessoa como você é quem fez minha filha voltar a sorrir genuinamente pela primeira vez desde que perdeu a mãe. Uma pessoa como você é quem me ensinou que existe algo mais importante do que reuniões de diretoria e relatórios trimestrais. Ele pausou, suas polegares acariciando suavemente as lágrimas em suas bochechas. Laura, você não está ocupando um lugar que não é seu. Você não está substituindo ninguém. Você é o lugar que sempre faltou nas nossas vidas, mas que eu nem sabia que estava vazio até você aparecer. Mas e se eu não for suficiente? Ela sussurrou, verbalizando finalmente o medo mais profundo que a atormentava. E se Sofia crescer e perceber que poderia ter tido alguém melhor, mais sofisticada, mais adequada para este mundo? Leonardo riu baixinho, mas não era um riso de diversão. Era um som de reconhecimento, como se ele finalmente entendesse a raiz de suas angústias. Sofia não precisa de alguém sofisticada, Laura. Ela precisa de alguém que a ame incondicionalmente, que a proteja, que ensine valores reais para ela. Ela precisa de alguém que escolha ficar quando as coisas ficarem difíceis, que coloque o bem-estar dela acima de qualquer outra consideração. Suas palavras seguintes saíram em um sussurro intenso que reverberou através da alma de Laura como uma declaração sagrada. Ela precisa de você. Eu preciso de você. Não de uma versão melhorada ou mais sofisticada de você exatamente como é, com suas dúvidas, suas inseguranças, sua bondade natural e seu coração imenso que tem espaço para amar uma criança que não é biologicamente sua, como se ela fosse o centro do seu universo.
Laura sentiu algo se movendo profundamente em seu peito, como se um nó que ela nem sabia que existia estivesse finalmente sendo desfeito. As palavras de Leonardo não apenas respondiam suas dúvidas, elas iluminavam verdades sobre si mesma que ela havia perdido de vista em meio ao tumulto de suas inseguranças. Laura, ele continuou, sua voz agora carregada de uma vulnerabilidade crua. Eu te amo. Não amo uma fantasia ou uma versão idealizada de quem você poderia se tornar. Amo você, a mulher que dividiu sua mesa com um estranho, que correu para ajudar quando me viu em dificuldades, que conquistou o coração da minha filha simplesmente sendo autêntica e carinhosa. As palavras dele pairaram no ar entre eles como uma bênção e uma promessa, e Laura sentiu as últimas resistências de seu coração se dissolvendo como açúcar na chuva. Ela havia estado tão focada em suas próprias inadequações imaginárias que havia perdido de vista a verdade fundamental que estava bem diante de seus olhos. Ela era amada exatamente como era, e esse amor não exigia transformação, apenas aceitação. 6 meses se passaram como um sonho dourado desde aquela conversa transformadora na cozinha, e Laura sentia como se tivesse vivido várias vidas diferentes em um período tão curto. As inseguranças que uma vez a atormentavam haviam se dissolvido gradualmente, substituídas por uma confiança crescente que brotava não de mudanças externas, mas de uma aceitação profunda do amor que a cercava diariamente como um abraço constante e reconfortante. A vida havia assumido um ritmo perfeito e natural. Laura havia se mudado oficialmente para a mansão, trazendo consigo apenas os pertences que realmente importavam: fotografias de família, alguns livros queridos e um cobertor de lã que sua avó havia tricotado anos antes. O resto de sua vida anterior parecia pequeno e insignificante comparado à imensidão do amor que agora preenchia cada momento de sua existência. Sofia havia florescido de maneiras que surpreendiam até mesmo Leonardo. A menina que antes era ocasionalmente tímida e reservada, agora irradiava uma confiança alegre que contagiava todos ao seu redor. Ela chamava Laura de mamãe, com uma naturalidade que fazia o coração de ambos os adultos se aquecerem, e havia desenvolvido pequenos rituais matinais, onde insistia em pentear os cabelos de Laura antes do café da manhã, declarando solenemente que mamães precisam estar bonitas para começar o dia. Naquela manhã especial de sábado, Laura acordou com Sofia, saltitando na cama gigantesca que agora dividia com Leonardo, seus risinhos cristalinos, preenchendo o quarto de uma energia contagiante que tornava impossível permanecer sonolenta. Mamãe, papai, acordem! Sofia cantarolava, se atirando entre os dois adultos com a exuberância típica das crianças que descobriram algo emocionante. Hoje é dia especial. Papai disse que vamos ao café onde vocês se conheceram. Laura trocou um olhar cúmplice com Leonardo, que sorria com aquela expressão travessa que ela havia aprendido a associar às suas surpresas românticas. Nos últimos meses, ele havia se tornado um mestre em criar momentos mágicos que celebravam pequenos marcos de sua jornada juntos. O aniversário de um mês do primeiro beijo, o dia em que Sofia havia chamado Laura de mamãe pela primeira vez, a noite em que ela havia decidido oficialmente se mudar para a mansão. É mesmo dia especial? Laura brincou, acariciando os cabelos escuros de Sofia que se espalhavam pelo travesseiro como seda líquida. E o que torna este dia tão especial, pequena? Sofia riu deliciada, como se estivesse guardando um segredo maravilhoso. É surpresa. Mas papai disse que é sobre onde tudo começou e sobre finais felizes como nos contos de fadas. O coração de Laura acelerou ligeiramente, uma mistura de curiosidade e antecipação se espalhando por seu peito como mel dourado.
Leonardo havia estado misteriosamente ocupado nas últimas semanas, fazendo telefonemas sussurrados e desaparecendo em reuniões que ele vagamente descrevia como assuntos pessoais importantes. Ela havia respeitado sua privacidade, confiando na surpresa que ele claramente estava planejando com dedicação meticulosa. O café, onde tudo havia começado, estava exatamente como Laura se lembrava. O mesmo burburinho reconfortante de conversas sobrepostas, o aroma rico de grãos torrados flutuando no ar como uma melodia familiar. A luz dourada da manhã filtrando através das janelas grandes e criando padrões dançantes sobre as mesas de mármore. Mas havia algo diferente naquela manhã. Uma energia sutil que Laura não conseguia identificar completamente. Leonardo havia reservado a mesa exata onde se conheceram, aquele cantinho aconchegante próximo à janela que havia testemunhado o primeiro encontro de seus olhares carregados de possibilidades. A mesa estava decorada discretamente com um arranjo pequeno de margaridas brancas, as flores favoritas de Sofia. E Laura notou que vários clientes pareciam observá-los com sorrisos cúmplices, como se fossem cúmplices de algum segredo maravilhoso. Lembram quando o papai pediu para sentar aqui? Sofia perguntou, suas perninhas balançando da cadeira alta especial que o estabelecimento havia providenciado para ela. E mamãe disse sim porque ela tem um coração bondoso. Leonardo sorriu. Mas Laura percebeu uma nervosidade sutil em seus movimentos. A forma como ele ajustava o guardanapo no colo, como seus dedos tamborilavam levemente contra a superfície da mesa, como seus olhos verdes pareciam brilhar com uma intensidade que ia além da nostalgia romântica. Sofia tem razão, ele disse, sua voz carregando aquela qualidade aveludada que ainda fazia o coração de Laura acelerar. Tudo mudou naquele momento, quando você sorriu e disse que eu podia sentar aqui. Uma simples gentileza transformou 3 vidas para sempre. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera de intimidade crescente, com Sofia narrando histórias para outros clientes que se aproximavam para cumprimentá-los. Aparentemente, a menina havia se tornado uma pequena celebridade no estabelecimento, conhecida por sua personalidade efervescente e por chamar Laura de mamãe do coração. Laura se surpreendeu ao descobrir como havia se tornado parte da comunidade local. Como sua presença regular havia criado conexões genuínas com pessoas que agora perguntavam sobre seu bem-estar e celebravam as pequenas vitórias familiares. Foi quando terminaram a refeição que Leonardo se levantou repentinamente, sua expressão se transformando em algo mais sério e solene, que fez o estômago de Laura dar uma cambalhota nervosa. Ele estendeu a mão para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação que ela reconhecia dos momentos mais importantes de suas vidas juntos. "Laura", ele disse, sua voz projetando-se ligeiramente para que outros clientes pudessem ouvir. "Você se lembra do que disse naquela primeira noite em casa, sobre nunca ter imaginado que um lugar vazio na sua mesa traria sua família?" Laura assentiu, sentindo lágrimas começarem a se formar em seus olhos, enquanto pressentimentos maravilhosos começavam a dançar em sua mente. Ao redor deles, o café havia ficado mais silencioso, como se todos os presentes estivessem participando de um momento sagrado que transcendia o cotidiano. Leonardo se ajoelhou ao lado de sua cadeira, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo que brilhou sob a luz dourada da manhã como uma promessa materializada. O silêncio no café se tornou quase tangível, pontuado apenas pelos batimentos acelerados do coração de Laura e pela respiração expectante de Sofia, que havia pulado de sua cadeira para ficar mais perto da ação. "Laura", Leonardo começou, sua voz trêmula de emoção contida. "Nos últimos meses você transformou nossa casa em um lar, nossa pequena família quebrada em algo completo e perfeito. Você ama Sofia como se ela fosse sua filha biológica e me ama apesar de todas as complexidades e complicações que vêm com minha vida.
Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado que literalmente tirou o fôlego de Laura. Não era ostensivo ou exageradamente grande, mas sim uma peça de elegância atemporal. Um diamante solitário clássico, cercado por pequenas esmeraldas que ecoavam a cor dos olhos de Leonardo, engastado em uma banda de platina que capturava e refletia a luz como promessas cristalizadas. Laura Maria Santos, ele continuou, usando seu nome completo com uma reverência que fez lágrimas transbordarem dos olhos dela. Você quer se casar comigo? Você quer ser oficialmente a mãe da Sofia e minha esposa, para que possamos construir juntos uma vida baseada no amor, na confiança e na promessa de que enfrentaremos todos os desafios como uma família unida? O mundo pareceu se mover em câmera lenta. Laura olhou para Leonardo ajoelhado diante dela, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas e uma vulnerabilidade crua que a tocou até o âmago de sua alma. Depois, olhou para Sofia, que batia palminhas em silêncio, seus olhinhos escuros brilhando de pura alegria antecipada. Ao redor deles, os outros clientes do café haviam se aproximado discretamente, criando um círculo de testemunhas sorridentes que aguardavam sua resposta com expectativa carinhosa. Sim, ela sussurrou inicialmente, sua voz embargada de emoção. Depois, mais alto, com uma convicção que ecoou através do estabelecimento silencioso. Sim, Leonardo, sim, eu quero me casar com você. A explosão de alegria que se seguiu foi imediata e contagiosa. Sofia gritou de felicidade e se atirou nos braços de Laura. Leonardo se levantou para envolvê-las em um abraço que as uniu fisicamente enquanto as emoções as uniam espiritualmente. E o café inteiro irrompeu em aplausos espontâneos que celebravam não apenas o noivado, mas o triunfo do amor sobre todas as adversidades. Leonardo deslizou o anel no dedo de Laura com mãos que tremiam ligeiramente, e quando ela olhou para a joia, que agora simbolizava seu compromisso eterno, viu que as pequenas esmeraldas captavam a luz de uma forma que as fazia parecer ter vida própria. Pequenas estrelas verdes que ecoavam os olhos do homem que amava e prometiam um futuro brilhante pela frente. Agora somos uma família de verdade, Sofia declarou em voz alta, sua declaração sendo recebida com mais aplausos e risos carinhosos dos clientes ao redor. Igual nos contos de fadas, mas melhor porque é real. Laura beijou Leonardo com uma paixão que canalizava meses de amor acumulado, gratidão pela segunda chance que a vida havia lhe oferecido e expectativa pelos anos maravilhosos que os aguardavam. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo simultaneamente, suas emoções transbordando de forma que tornava impossível distinguir alegria de alívio, amor de gratidão. Nunca imaginei, Laura murmurou, ecoando suas próprias palavras daquela primeira noite mágica, que um lugar vazio na minha mesa traria não apenas minha família, mas meu destino inteiro. Leonardo sorriu, limpando uma lágrima de sua bochecha com uma ternura que prometia décadas de cuidado similar. Às vezes, o destino se disfarça de coincidência para nos dar exatamente o que precisamos, exatamente quando estamos prontos para receber. E enquanto eles permaneciam abraçados naquele café onde tudo havia começado, cercados por estranhos que haviam se tornado testemunhas de seu amor e por uma criança pequena que representava tanto seu passado quanto seu futuro, Laura soube com absoluta certeza que sua vida havia encontrado seu propósito verdadeiro. Ela havia se tornado não apenas uma esposa e mãe, mas a peça final de um quebra-cabeças cósmico que o universo havia estado pacientemente montando, esperando o momento perfeito para unir três almas que nasceram para formar uma família baseada no amor incondicional, na aceitação mútua e na promessa sagrada de que, juntos, eles poderiam criar um lar
onde o amor sempre triunfaria sobre qualquer adversidade que o futuro pudesse trazer.